Você se sente quebrado, perdido, incomplete, ou até mesmo fora de casa, não pertencente? Todos esses argumentos ou todas essas sensações internas, elas têm em essência a mesma raiz. Essa saudade profunda que a gente tem da gente mesmo. Esse desejo profundo de se conectar com algo que é impossível de ser posto em palavras, mas que pode ser sentido a partir de experiências místicas ou a partir de experiências transpessoais. Quando a gente vai numa gira, numa igreja, até mesmo num show, ou quando a gente tem experiências, sejam na nossa intimidade dentro do nosso quarto, sejam sentado em meditação, que a gente tem uma experiência, que essa experiência parece mais real que a própria realidade. Às vezes, essa experiência também pode ser trago a partir de plantas como o ayahuasca, onde você se encontra com algo profundo que é mais real para você que a própria realidade. Muitas vezes a gente chama essa experiência de ter uma intimidade com a verdade. Que verdade é essa? Essa verdade profunda de que a gente não é separado e de que existe uma teia que conecta todas as coisas. Uma teia que é tudo que existe, e teia e trama é um nome muito pequeno, perto da grandeza que é isso que eu gosto de chamar aqui no meu canal de amor. O amor, ou a divindade, ou a verdade, ou a consciência, ela é aquilo que mais nos faz falta. Essa sensação de quebrado, de não pertencimento, de não se sentir em casa, e esse vazio constante que nos assola por dentro, ele não pode ser preenchido pelo que o capitalismo nos vende. Então, tentar preencher o nosso vazio interno, essa sensação de estar quebrada, de estar perdido, ou de estar fora de casa, com amor romântico ou com essa busca incessante por fama, dinheiro ou por qualquer coisa desse tipo, não vai te trazer a paz interna, não vai te trazer a saciação daquilo que você realmente busca em essência. Assim como todos os rios correm para o mar, todo esse desejo, essa saudade, esse essa profunda busca interna, esse profundo vazio interno, ele vai dizer de uma necessidade de mergulhar dentro de você, pois dentro de você existe a centelha daquilo que é a consciência, que é verdade, que é amor. Quando a gente começa a ter uma intimidade, um diálogo profundo com a nossa centelha divina, a gente consegue reconhecer ela em tudo que existe. E isso a gente dá o nome de um processo chamado despertar espiritual. E ele pode começar a partir de experiências que eu citei agora há pouco, como por exemplo numa ayahuasca, numa gira, num momento dentro de qualquer meditação ou de qualquer encontro com a natureza, qualquer momento pode estar sentado num banco da praça, onde você tem aquele estado. Na nossa tradição, a gente chama isso de Shaktipak, onde a graça divina desce sobre você e te dá esse relance, essa abertura de percepção que tudo é conectado, que você não é separado, você não é não pertencente, você é a própria teia que tece absolutamente tudo. Você é, em essência, amor e tudo que existe é, em essência, amor. E aí, essa percepção, que em alguns textos, em alguns autores, a gente vai trazer essa palavra luminoso, né, essa experiência transpessoal que vai além do pessoal, de encontrar isso que é universal em tudo que existe, mas perceber isso na sua individualidade, esse senso de completude, esse senso de paz, esse senso de felicidade
isso que todos os místicos falam, de que em essência a gente é paz, a gente é contentamento, a gente é a pura perfeição divina, a gente é a pura graça. Esse reconhecimento não basta ele vir simplesmente a partir do mental. Ele precisa ser sentido, ele precisa ser saboreado, ele precisa ser experimentado na nossa vida. E para que isso aconteça, existe uma série de exercícios que a gente pode fazer. Não significa que, né, não existe um faça esses 5 exercícios que você vai chegar ao processo de se despertar espiritualmente. E observa, gente, eu nunca vou usar aqui nesse canal iluminar, porque tudo já é luz. Isso é um erro de tradução, né? Ele foi trago esse erro de tradução por conta do iluminismo, né? Quando as pessoas eu, europeias, cristãs, foram traduzir esse termo em sânscrito, eles trouxeram essa referência, que é uma referência muito colonial, e aí caiu em, em grandes erros, né? Que eu não vou entrar em detalhes, que não é o interesse desse vídeo. Mas é importante entender que não existe uma lista de faça tantos asanas, tantos exercícios meditativos, tantas práticas com seu corpo, com a sua mente e integrativos que você vai chegar a esse estado de despertar. Tem muitas pessoas que despertam sem ter nenhum conhecimento espiritual e sem ter nenhuma prática, e tem pessoas que estão aí a vida fazendo práticas espirituais, há muitas vidas, e ainda não despertaram. Então, não existe um passo a passo, mas existe essa possibilidade de você melhorar o solo para que isso possa, né, se abrir por dentro de você. A gente fala dentro da espiritualidade que não tem como você abrir, florescer uma flor com um martelo, né? O despertar seria essa metáfora de você abrir a sua flor interna, você abrir o seu lótus interno do seu coração. Não tem como abrir ele com um martelo. Que você faz? Você favorece o solo, e é muito claro que, ao favorecer o solo com um bom professor, com uma boa comunidade e com práticas que já foram comprovadas eficientes há pelo menos mais de 1000 anos, isso faz uma grande diferença no seu processo espiritual. A maioria das pessoas aqui no Brasil estão fazendo práticas espirituais que é um grande mosaico de quebra-cabeça, né? Uma prática ali, uma prática colar, um dia no terreiro, um dia no Hare Krishna, um dia não sei aonde, um dia na ayahuasca, e aí você vira aquele grande mosaico. E eu não tô aqui para julgar você se esse é o seu caminho, porque esse também foi o meu. Por muito tempo eu fui essa pessoa buscando desesperadamente todas as respostas possíveis e imagináveis para preencher esse vazio existencial dentro de mim. E o que eu percebi é, hoje eu trago uma honra muito grande de estar dentro de uma linhagem espiritual, de ter um professor espiritual, de ter um guru, né, um mestre ascensionado, guiando o meu caminho, de ter seres guiando o meu caminho, e eu percebo tanto que isso é benéfico para o meu momento, e cada momento é importante. Então, o mais fundamental de ser reconhecido é o vazio existencial. Ele não é exclusivo seu. O vazio existencial é algo que assola toda a humanidade, essa sensação de vazio, de incompletude. Esse é o primeiro ponto que tem que ser reconhecido. Isso não é exclusividade de um indivíduo, isso é algo colocado lá, a semente que nos faz buscar a completude é a sensação da incompletude. Então, essa sensação de vazio, de incompletude, de não pertencimento, ela é a semente da busca espiritual. E ela não pode ser preenchida a partir do capitalismo ou do patriarcado. Então, achar que você vai preencher essa sensação de dor, de trauma, de vazio existencial com amor romântico, ou com fama, ou com sucesso, ou com dinheiro, não vai acontecer.
Não estou aqui dizendo que você ter uma boa situação econômica, você ter um bom relacionamento saudável, ou mais de um, se você for uma pessoa não monogâmica como eu, isso não vai te trazer uma facilidade em percorrer a vida humana. O Tantra, ele é uma linhagem que reconhece que é importante sim você ter uma boa vida. Porque você tendo uma boa vida, ou seja, tendo o mínimo, tendo uma boa alimentação, uma estabilidade de moradia, bons relacionamentos em volta de você, isso vai facilitar, porque você vai ter mais tempo para a prática. Então você tem esses dois objetivos dentro da vida espiritual de uma pessoa que se entende como tantrika, que é você ter esse desejo de ser uma pessoa bem-sucedida. E daí não é que você está buscando fama, você está buscando o mínimo para você viver bem, viver em satisfação, viver, ter comida na geladeira, conseguir pagar boleto sem ficar fritando com isso o dia inteiro. E você também, ao mesmo tempo, ter um florescimento espiritual. É muito importante dizer que se você alcança o auge da sua vida dentro do mundo capitalista e tudo se dissolve, se você não tem uma âncora espiritual, você não tem como recorrer a algo que te vai sustentar perante esses percalços da vida. E ao mesmo tempo, quando você chega no auge de uma vida a partir de um fim capitalista, ela não preenche esse vazio, né? A sensação de preenchimento desse vazio, ela vem a partir desse percurso espiritual. Então, não é uma coisa que está desconectada da outra. Você pode caminhar com as duas juntas, mas é importante você perceber que essa sensação de satisfação que trará alívio, essa fome de alma interna, é realmente a prática espiritual e o florescimento desse despertar espiritual. E só trazendo uma definição, se você nunca ouviu esse termo, despertar espiritual, é você não só reconhecer mentalmente que tudo é conectado, mas você conseguir sentir e agir na sua vida a partir desse princípio. Então, não é uma coisa mental, não é uma teoria mental. Claro que existem muitas teorias que você pode ler, e são muito lindas, existem muitos tratados sobre isso, mas o mais importante é você perceber e agir a partir disso. E quando você percebe que tudo é amor e que tudo está conectado, é claro que a sua vida ela vai entrar, além de um florescimento interno, num florescimento externo. E aí, o florescimento externo, gente, não é o florescimento do capitalismo. Um florescimento de alguém que se tornou uma pessoa desperta é um florescimento de calma, de amor, de bondade, de compaixão. Então, esse lugar de um despertar espiritual voltado com muito riqueza, sucesso, dinheiro, ele não faz sentido do ponto de vista filosófico, porque no momento que você percebe que tudo é amor, o seu objetivo é simplesmente ser. E se tivesse um objetivo além disso, é diminuir o sofrimento do mundo. E a gente diminui o sofrimento do mundo fazendo o que a gente chama de karma yoga, que é caridade, que é realmente a distribuição desse amor interno, desse conhecimento, dessa graça, dessa compaixão. Então, é muito importante deixar claro que o capitalismo e todos esses fast foods espirituais, né, esses lugares muito superficiais, sem nutrientes, sem embasamento e sem ancoramento, que se dizem espirituais e que normalmente estão reproduzindo lógicas coloniais, dizendo que você tem que aí ficar mantrando que você é rico, que você é X, que você é Y, manifestando alma gêmea. Isso está só reforçando um pensamento colonial, capitalista, patriarcal, euro-cristão. Então, é muito importante perceber que a espiritualidade, ela não tem esse objetivo, são objetivos bem diferentes. E esse preenchimento interno, essa sensação de gozo, de graça, de alegria, de compaixão, na minha experiência pessoal e com todas as pessoas que eu converso, os livros que eu leio e nas minhas referências, vem realmente de
perceber, despertar, florescer essa sensação interna de se reconhecer como amor. E se perceber como algo que é universal a todos, que é impossível de ser posto em palavras e que é difícil de ser transmitido aqui no canal no YouTube. Então, eu espero que você consiga entender que eu queria pôr nesse vídeo esses tópicos, que esse assolamento, esse vazio interno, esse desespero, ele vem muito de algo que é universal a todos nós. As ferramentas do capitalismo não vão dissolver isso, como diz a amada Audre Lorde. As ferramentas, né, do grande Senhor não vão destruir isso que a gente chama, essa estrutura, a violência que a gente habita hoje, né, as estruturas da casa senzala, as ferramentas, né, da escravidão, não vão destruir esse universo racista e várias outras coisas, especista e assim por diante. E que as práticas espirituais, elas são capazes de florescer, ou de pelo menos semear um bom jardim interno para que esse lótus interno floresça e que é esse florescimento interno que vai trazendo para a gente a sensação de graça, de completude, de amor, e esse reconhecimento e essa intimidade com o divino dentro de nós e com a nossa própria centelha divina. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, alguma questão, alguma ideia para um próximo vídeo, coloca aqui embaixo. Desculpa pelo tempo que demorou o próximo vídeo. Espero te ver em breve. Um beijo no seu coração. Axé.